nós agora já estamos aqui pela nossa live pelo Facebook. Você que está nos acompanhando já está vendo a imagem. Você que não está pelo Facebook, está pelos 92.1 FM, vai acompanhar o áudio dessa entrevista. Nós estamos com a doutora Natália Zimmermann, ela que vai nos conceder uma entrevista aí a respeito deste Dia Nacional de Combate ao Fumo. Ela que já esteve conosco aqui, participando da nossa programação ao vivo durante um sábado, aí falando também sobre a questão dos cigarros eletrônicos, e hoje a gente repercute essa situação do Dia Nacional de Combate ao Fumo. Muito bom dia, doutora Natália, seja mais uma vez muito bem-vinda aqui à programação do Repórter Cultura. Muito bom dia, Odair, muito bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, inclusive. Muito bem, doutora Natália. Vamos falar hoje a respeito dessa questão do fumo, né? O fumo que tem trazido aí tantos malefícios para a humanidade. E eu quero começar a nossa entrevista de hoje falando justamente dessa questão de tantas campanhas, dias de conscientização, como é o dia de hoje, mas ainda se permite a comercialização, né, do fumo. E isso vem totalmente na contramão daquilo que se tem feito em termos das campanhas. Exatamente. A questão da comercialização do cigarro é, é muito também relacionada aos interesses de indústria, do tabaco, esse tipo de coisa. Tanto o tabaco quanto o álcool, que são drogas lícitas, é muito difícil a gente conseguir parar a comercialização uma vez que já foi permitido. Uma vitória que a gente teve recentemente é que o cigarro eletrônico, especificamente, foi vetada a sua comercialização e sua produção aqui no Brasil, apesar de a gente saber que existe uma importação ilegal dos cigarros eletrônicos por outros meios. Inclusive, se a gente proibisse a comercialização do cigarro aqui no Brasil, a gente sabe que existe já um comércio ilegal de cigarros comuns muito forte que vem do Paraguai. Não sei se isso é de conhecimento de todos, mas existe uma taxação de tributos muito importante, cerca de 80% do cigarro, do preço do cigarro comercializado no Brasil, é de impostos. E os cigarros que são provenientes do Paraguai, como eles são contrabandeados, eles são muito mais baratos, às vezes até a metade do preço do cigarro que se consome aqui no Brasil. Então, mesmo que se vetasse, se proibisse a comercialização do cigarro no Brasil, essa segunda via ilegal provavelmente continuaria, pois é algo que a gente não tem tanto controle. Pois é, tem essa situação também, como acontece com as drogas, né, que são ilícitas, que não têm a sua permissão de comercialização, mas mesmo assim o comércio ilegal aflora e continua a todo vapor. Os números de consumo, doutora, e doentes, vítimas das doenças correlatas aí, tem diminuído com essas campanhas? Tem gerado algum resultado essas campanhas? A doutora que trabalha na área tem acompanhado, tem visto alguma evolução nesse sentido? Sim, essas campanhas elas começaram por volta da década de 80. O Dia Nacional do Combate ao Fumo, que é agora 29 de agosto, foi criado em 1986. Então, foi uma das primeiras medidas de combate ao cigarro aqui no país. O Brasil é exemplo mundial de combate ao tabaco. Houve uma redução de quase 50% no número de tabagistas entre homens e mulheres adultos em cerca de 20 anos. Isso é uma estimativa que foi feita pelo INCA entre a década de 90 e o ano de 2010. Então, houve uma redução, sim. O que nos preocupa realmente agora é esse surgimento dos cigarros eletrônicos, que tem trazido muitos jovens para o consumo do cigarro. A gente estava conseguindo reduzir o consumo de cigarro entre os adultos, mas agora os adolescentes começaram a fazer uso de cigarros eletrônicos nesses últimos 5, 10 anos. Tudo bem, e essa questão justamente, né, do cigarro eletrônico, cachimbo, charuto, o cigarro de palha, narguile, são todos iguais em termos dos malefícios? Em termos dos malefícios, eles trazem os mesmos malefícios, pois as substâncias contidas em todos são praticamente as mesmas, salvo algumas mudanças.
O que muda de um para o outro é a maneira como se entrega o tabaco, né, para o organismo. O cigarro eletrônico é um vaporizador, os outros eles entregam o cigarro através da combustão do fumo. E, por exemplo, o cigarro de palha ele não tem o filtro. O cigarro comum ele possui um filtro que isso é instituído em todas as fábricas de cigarro, precisa ter o filtro. Então, o cigarro de palha, ele entrega cerca de 3 vezes mais nicotina do que o cigarro comum. O cachimbo e o charuto, eles entregam as substâncias, principalmente, tem já uma absorção na boca. O cigarro comum ele tem uma absorção principalmente no pulmão. Então, o cachimbo, o charuto, eles têm um risco até maior do que o cigarro comum de causar câncer na boca. Então, tem algumas pequenas diferenças, os riscos são similares, mas entre um produto e outro tem algumas ressalvas de, por exemplo, esse risco maior de câncer de boca no charuto. Tá, e o que que gera a dependência dos fumígenos? Como é que isso age no organismo para gerar essa dependência, doutora? A dependência é causada pelo próprio tabaco. O tabaco possui uma substância que é nicotina, tanto que o nome da planta é Nicotiana tabacum. Então, todo tabaco possui essa substância que é a nicotina. E a nicotina ela se liga a vários receptores que nós possuímos no cérebro, inclusive na musculatura do nosso corpo, nós também temos esses receptores, cujo nome, inclusive, é receptor nicotínico. Quando a substância se liga nos receptores do cérebro, isso ocasiona uma enxurrada de neurotransmissores. Tem uma liberação de diversos neurotransmissores, como a serotonina, noradrenalina, a adrenalina e principalmente a dopamina, que é a substância que está relacionada aos quadros de vício, tanto do tabaco quanto do álcool, como de drogas ilícitas, como cocaína, enfim. E uma coisa que acontece quando a pessoa começa a utilizar o tabaco e se expõe à nicotina é que isso gera um grau de tolerância. Então, cada vez a pessoa precisa se expor a doses maiores para ter os mesmos efeitos. Então, gera tolerância. Se ela fica sem usar a droga, isso gera sintomas de abstinência, nervosismo, tremores, acelera os batimentos cardíacos, sudorese. Então, a pessoa fica num estado em que ela gera uma compulsão para conseguir ter de novo aquela sensação que o cigarro causa através da liberação desses neurotransmissores. E existe algum tratamento médico que ajude a pessoa a vencer o vício, a vencer aquilo que essas substâncias causam, essa dependência? Existe algum tratamento médico que ajude a vencer a dependência? Então, o tratamento ele existe, inclusive o tratamento está disponível pelo Sistema Único de Saúde, nos postos de saúde, os médicos têm treinamento para isso. O tratamento ele consiste tanto de uma terapia cognitivo-comportamental, que tenta modificar as crenças do usuário do tabaco em relação ao que é o vício, quais são os malefícios do uso da substância, o porquê parar, porque primeiro tem que haver um convencimento do paciente de que ele precisa parar de fumar. Depois a gente começa com a terapia cognitivo-comportamental, essa para ele ter realmente a força de vontade para conseguir largar a substância. Entretanto, só a força de vontade às vezes não é suficiente para muitos casos, como existe essa dependência da substância. Então, existem sim medicações que são liberadas para uso dos pacientes que têm dependência à nicotina, que são os adesivos de nicotina, goma de mascar de nicotina, que são repositores da nicotina. E além disso, existem outras medicações também, como antidepressivos, que auxiliam nos sintomas de ansiedade ocasionados por largar o cigarro, que também são liberadas para esse fim. Tudo bem, vamos falar então. As pessoas estão ouvindo a nossa entrevista agora. Hoje é dia de combate ao fumo.
A gente está falando com a doutora Natália Zimmermann, ela que é timboense, mas está atuando em São Paulo nesse momento, é pneumologista, e está falando com a gente e vai falar agora sobre os principais malefícios que o cigarro, agora tanto o cigarro, o cachimbo, o cigarro eletrônico, todos os fumígenos trazem. Quais são os principais malefícios, doutora? E em que momento o viciado começa a sentir isso? Isso é logo no início do vício, isso é mais à frente, enfim, como é que funciona? No geral, as manifestações das doenças do cigarro, elas começam anos depois. Então, esse é um grande problema. Isso tanto no cigarro, quanto nos pacientes que são dependentes de álcool, quanto outras substâncias. Então, as pessoas, em geral, começam a fumar muito novas. Então, a gente tem uma reserva no organismo ainda maior. E, ao longo do tempo, o que acontece é uma inflamação crônica que o cigarro causa, tanto no pulmão, quanto nos vasos sanguíneos, em outros sistemas. E isso leva, às vezes, décadas para se manifestar. Então, depende muito de um paciente para o outro, depende de predisposição genética, depende se essa pessoa já foi exposta ao cigarro na infância, por exemplo, pais que fumavam, tanto que mulheres que fumam durante a gestação, já existe comprovação de que existe um risco maior de prematuridade, de baixo peso ao nascer dos filhos, inclusive de morte súbita na infância. Então, os efeitos do cigarro já podem começar na vida intrauterina. E as crianças expostas à fumaça de cigarro dos pais já podem desenvolver asma na infância e desenvolvimento pulmonar dessas pessoas ser inferior à de outras pessoas. Então, pode começar a manifestação desde a infância pelo fumo passivo. Mas depois, na idade adulta, como eu falei, pode levar anos a décadas. O problema é que quando a pessoa desenvolve sintomas, em geral é porque a doença já é avançada, ou seja, ela já perdeu a reserva que ela tinha dos pulmões ou dos outros sistemas. Eu falo outros sistemas por quê? Porque o cigarro ele está relacionado a mais de 50 doenças. Então, pode causar câncer de boca, de laringe, de pulmão, câncer de bexiga, né? As pessoas pensam, nossa, bexiga não tem nada a ver com o sistema respiratório, mas a eliminação das substâncias que são inaladas, uma vez que elas entram na corrente sanguínea, pelo sistema urinário. Então, o câncer de bexiga também está relacionado ao uso do tabaco. Além disso, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de derrame, aumenta o risco de doenças vasculares, de trombose. Então, tem mais de 50 doenças relacionadas ao tabagismo. Mas essa questão de quanto tempo que leva para desenvolver depende muito também do próprio indivíduo. E da quantidade de consumo, enfim. E como a gente vê aí, doutora, tem casos irreversíveis, então, de quando a pessoa descobre alguma doença, quando começa a ter os sintomas, de já ter casos irreversíveis de doenças ligadas ao tabagismo. Sim, principalmente doenças pulmonares, como o enfisema, porque o enfisema pulmonar, na verdade, é a destruição do tecido pulmonar que ocorre aos poucos, tanto dos alvéolos, que são a estrutura que faz a troca gasosa, quanto dos próprios vasos sanguíneos do pulmão, eles são destruídos. Entretanto, nem tudo é reversível. Por exemplo, se a pessoa para de fumar hoje, daqui a um ano, o risco de ela ter um infarto agudo do miocárdio já reduz mais do que a metade. Então, assim, então eu fumo, o que eu causei para o meu pulmão já não é mais reversível, o que eu causei de problema no meu corpo não tem mais como reverter, então não, eu vou continuar fumando porque já não tem mais volta. Não é isso. Algumas coisas são irreversíveis, outras sim são irreversíveis e pode, depois de a pessoa ficar cerca de 10 anos sem fumar, voltar a ter os mesmos riscos de quem nunca fumou, como, por exemplo, do infarto. E essa questão do fumante passivo, como é que funciona isso? Realmente o fumante passivo está suscetível aí aos mesmos problemas do fumante ativo? Em que medida? Eles estão, sim, suscetíveis aos mesmos riscos. É claro que a inalação não é na mesma proporção do que quem está fumando ativamente o cigarro, mas, inclusive, aquela lei de 2011 que proibiu o fumo em locais compartilhados, que foi uma lei federal também, foi para proteger os fumantes passivos, porque
O fato de a pessoa não poder fumar, por exemplo, em bares, em restaurantes, não vai fazer com que a pessoa deixe de fumar, mas isso deixa de expor pessoas que nunca fumaram à fumaça do cigarro. Então, quem quer continuar fumando pode fumar só que em locais externos. Mas os fumantes passivos têm sim prejuízos, como eu falei em relação às crianças, um risco maior de asma, de infecções na infância, o desenvolvimento dos pulmões pode ser menor, e pessoas que convivem anos com tabagistas, por exemplo, esposos ou esposas de pessoas que fumam, têm risco aumentado também de ter câncer de pulmão, câncer de laringe, de boca, as mulheres têm risco aumentado de ter câncer de mama também. Então, o fumo passivo é sim um grande risco à saúde. E, doutora, a senhora atuou na linha de frente aí com relação à Covid no hospital onde atua aí em São Paulo. Há algum estudo, mesmo que de forma empírica, alguma comprovação de que fumantes foram mais suscetíveis aos casos graves de Covid? O cigarro, ele aumenta a inflamação dos pulmões e diminui as defesas dos pulmões também. Isso para quaisquer tipos de infecções, tanto virais quanto bacterianas. Então, aumenta o risco de gravidade de casos de gripe, de influenza, de pneumonias, tanto que pacientes que têm doenças relacionadas ao cigarro têm indicação de fazer vacinas específicas para evitar pneumonias, e os casos mais graves de Covid também ocorreram em pacientes que fumam e que já tinham doenças relacionadas ao cigarro. Então, de fato, isso corrobora aí para a questão também da gravidade e para os casos mais graves da Covid-19, nesse período em que a Covid esteve mais atuante, mais forte aí no nosso país também, o fumo contribuindo, né, para os casos mais graves. Olha, doutora, que mensagem, então, para a gente finalizar a nossa conversa aqui, que mensagem que a senhora pode deixar aí para os fumantes e também para os não fumantes nesse Dia Nacional do Combate ao Fumo? Para os não fumantes, eu digo o seguinte: não experimentem, porque todos os fumantes atuais já experimentaram algum dia e pensaram, só vou fumar uma vez, isso não acontece nada. Todas as pessoas que desenvolvem dependência de alguma substância é porque experimentaram algum dia. Eu digo que desse tipo de coisa a gente tem sim que ter medo. Então, eu acho que não experimentar, na verdade, é um ato de coragem da pessoa de dizer, não, muito obrigada, eu não quero. Então, a pessoa tem que se posicionar, tem que ser firme. Os adolescentes, eles têm muita questão da experimentação, de querer se incluir em grupos. A gente compreende esse tipo de atitude, só que isso gera um risco para a própria saúde. Então, não experimentem cigarro eletrônico, cigarro comum, pois isso não faz bem para a saúde, já é comprovado. Para quem fuma, a mensagem é que não tenha medo de conversar com os profissionais da saúde. A gente não está aqui para julgar ninguém. O nosso papel é de auxiliar as pessoas que queiram parar de fumar da melhor maneira possível. Existem diversos tratamentos, como a gente já comentou, terapia de reposição de nicotina. Então, procurem os postos de saúde, os médicos e os outros profissionais da saúde dos postos de saúde estão lá para isso. Existem grupos de cessação de tabagismo, em que as pessoas que fumam, já tentaram parar de fumar, elas conversam sobre as dificuldades e auxiliam uns aos outros nesse processo para parar de fumar. Olha, doutor, a gente quer agradecer imensamente sua participação diretamente aí de São Paulo, nosso repórter Cultura dessa segunda-feira, nesse Dia Nacional de Combate ao Fumo. Importante as informações que foram aqui discutidas e trazidas pela doutora Natália Zimmermann, essa timoense que está atuando lá em São Paulo no momento. Já conversou com a gente aqui, pessoalmente, quando esteve aqui nos estúdios da Rádio Cultura, que em breve deve estar voltando aí para a Terrinha, para Timbó. E muito obrigado por mais uma vez ter participado e contribuído aqui com os ouvintes da Rádio Cultura, doutora. Eu que agradeço, sempre à disposição. Muito bem, são 8h17, um recadinho da Fricar para você.